que aquele que acha uma esposa acha um tesouro. Então eu achei um tesouro, graças a Deus. Eu ela se entrega. Estava desesperada para pegar junto comigo, mas calma, vai dar tudo certo. Não queria subir aqui, ela queria interceder, e só ficar intercedendo por mim aqui embaixo. Falei, não, vamos lá subir para pegar também. Mas é sempre um prazer a gente poder, assim, é uma novidade, né? Eu sempre muito ativo nessa parte de ensino na igreja, dando aula e às vezes ministrando também. Mas afinal, acho que é a segunda vez que a gente ministra, né? E é uma novidade para mim ter que dividir assim, as falas e tudo mais, mas ao mesmo tempo é um prazer também poder ter do seu lado, né? Sua esposa, alguém que está caminhando com você, a gente tem o mesmo coração, poder falar junto, poder buscar junto, poder discutir o assunto, o que a gente vai ministrar, como que a gente vai fazer. Então, é um desafio, mas também é um prazer poder falar sobre isso, né? E assim como a Fernanda comentou, a importância da gente observar o tempo, né? A gente queria falar um pouquinho hoje justamente sobre isso, sobre o tempo de Deus em nossas vidas, né? E como que a gente observa o que a gente tem vivido, o que a gente já viveu, o que a gente já vai viver, né? Essas estações, como ela bem disse, essas transições que vão acontecendo na nossa vida e conseguir contemplar e entender o que Deus tem feito e onde Deus quer nos levar é muito importante. Porque isso vai diferenciar entre você viver uma vida amargurada pelas coisas que acontecem ou uma vida de fé, crendo que o Senhor está no mundo. Porque senão as coisas vão acontecendo, os tempos vão passando, as mudanças vão ocorrendo na sua vida e na sua família, e você passa despercebido achando que isso é normal, que é natural e que simplesmente aconteceu, simplesmente foi o acaso. Mas saiba, o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado da nossa família, o Senhor vai trilhando o nosso caminho. E junto com isso nós vamos tomando decisões, nós vamos plantando. E aí o Senhor vai nos abençoando e Ele vai nos guiando. Porque é do interesse do Senhor, cada um que está aqui, nosso Deus, Ele ama de uma forma extraordinária. Assim como a palavra de Deus fala, né? Desde o ventre Ele conhece cada um de nós. Ele traçou uma história, Ele tem planos, Ele tem planos para cada um. Então, nada que acontece na nossa vida, seja de bem ou seja de mal, é por acaso. Algumas coisas, sim, podem ser frutos das nossas decisões incorretas. Mas ainda que a gente tome decisões incorretas, o Senhor está cuidando das nossas vidas. Porque Ele sabe as nossas debilidades. Ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós não conseguimos enxergar o futuro. Ele sabe que a gente não consegue enxergar, muitas vezes, todas as consequências das nossas decisões. Então, Ele vai nos guiando e vai nos ajudando a entender. E aí, com as situações ruins, é onde Ele mais acaba nos ensinando e nos mostrando o que nós deveríamos fazer. E aí, nós tentamos novamente e começamos a acertar. Quem tem filho aqui, sabe que é assim. Quantas vezes o seu filho acaba tomando uma decisão errada e só por isso você deixa de amá-lo, só por isso você deixa de sonhar com ele, só por isso você vai deixar de projetá-lo? Não! Você vai ensinar o caminho, você vai mostrar como ele deve fazer, como ele deve agir, para que uma segunda, uma terceira, uma quarta oportunidade, ele comece a acertar. E assim é o nosso Pai Celestial, que cuida das nossas vidas, que tem cuidado do nosso tempo, que tem, na verdade, o tempo nas mãos. Nós precisamos entender que o nosso Senhor tem o tempo nas mãos. Para Ele, passado, presente e futuro se juntam. Não há diferença para o nosso Deus. Ele tem tudo nas mãos dele, porque foi Ele que criou. E aí eu queria que a gente abrisse em Eclesiastes 3, que é um dos textos mais conhecidos, onde a gente consegue observar, através da sabedoria que o Senhor deu a Salomão, como Ele nos dá um panorama sobre o tempo, né? Eu queria, enquanto você abre, eu queria mandar um abraço para o meu amigo mexicano, o Zé. Ele já me mandou que está nos assistindo online. Zé, nós chamamos. E todos aqueles que estão online também, né? Minha irmã também deve estar por aí, que ela não pode me ver, que ela já quer assistir. Glória a Deus. Eclesiastes 3 vai falar assim: tudo tem seu tempo determinado. E há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí começa, né? Tempo de nascer, morrer, plantar, colher, derrubar. Então ele começa a exemplificar, mas ele inicia já dando uma resposta. Antes mesmo dele trazer o enunciado, ele fala: tudo tem o seu tempo. E há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu.
Então nós precisamos entender, ou seja, o Senhor tem o tempo nas mãos. Nós precisamos crer que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor está à frente de qualquer situação. Portas fechadas é o Senhor, portas abertas é o Senhor. Né? Uma estação de inverno na sua vida é o Senhor, e uma estação de verão na sua vida também é o Senhor. Nós precisamos, e o que a gente quer nessa manhã é justamente levar e entender, cada um de nós aqui, como que nós conseguimos identificar o tempo de Deus na nossa vida, como nós conseguimos enxergar o que Deus tem feito, como nós vamos contemplar o que Deus tem feito através de nossas vidas. E aí, se a gente pula lá para o versículo 9, do 10, desculpa, do Eclesiastes 3, ele vai dizer assim, ó: tenho visto o fardo de Deus que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ou algumas outras traduções, tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs no coração do homem a eternidade. Não tem futuro na eternidade. A eternidade é onde o nosso Deus vive. Por isso que para a gente é difícil entender o tempo de Deus, porque nós estamos presos ao tempo. Nós estamos presos ao tempo que nós vivemos, às vezes estamos presos ao passado, às vezes ficamos presos ao presente, e às vezes estamos presos a um futuro que ainda nem aconteceu. E é por isso que o Senhor nos chama a nos olhar com os olhos da fé e chegar à eternidade, porque na eternidade não há limitação, na eternidade não há problema em relação àquilo que a estação que você está vivendo, porque na eternidade tudo é completo. E pela fé nesta manhã, meu querido, eu queria que você enxergasse a eternidade que Deus tem colocado, e aqui que Eclesiastes fala que Ele colocou dentro do seu coração. Já está aí, já está aqui, nós já temos a eternidade dentro de nós. E nós precisamos então nesta manhã encontrar esse momento eterno pela fé e compreender o que Deus tem feito e onde Deus quer nos levar. Porque senão nós vamos ser aquele cristão que simplesmente vem, conhece a Cristo, mas não tem propósito, não sabe para onde vai, não sabe o que tem que fazer, não sabe para o que Deus nos chamou. E aí a gente vive uma vida meio que um crente, digamos assim, zumbi, porque aparentemente tem vida, mas por dentro está vazio. E o que o Senhor quer nos fazer hoje é reavivar essa eternidade que Ele já colocou dentro de mim e dentro de você. Amém? E aí a gente vai mostrar 2 exemplos bíblicos que a gente gosta muito. Eu vou começar falando sobre José, que é um personagem que eu gosto muito, para a gente entender um pouquinho sobre o processo, sobre a Bíblia. Ela nos dá pistas, né, digamos assim, de como que Deus trabalha, e observando os personagens, e observando como Deus agiu, a gente começa a entender o caráter do Senhor, e começa a entender como o Senhor vai agir na nossa vida. Então, José, para quem eu não vou me estender lendo muito sobre José, mas só para você, quem não conhece, né, José foi um rapaz, filho de Jacó. Então, lá no início, né, lá de Gênesis, onde Deus estava começando a criar o povo de Israel, Jacó, filho de Abraão também, de Abraão, e aí depois Jacó, e aí depois Abraão, Isaac, desculpa, filho de Isaac e neto de Abraão. Então, Abraão, Isaac e Jacó. E aí Jacó teve seus 12 filhos, inclusive José. E José, ele foi muito conhecido na Bíblia, por quê? Porque José teve sonhos. Então, quando ele tinha ali os seus 16, 17 anos, José teve um sonho. E ele começou a falar com seus irmãos sobre esse sonho. E coisas extraordinárias iam acontecer através da vida dele. E passou a história de que os seus irmãos tinham muito ciúme dele, porque José era muito amado por seu pai. José, filho de Raquel, então alguém que Jacó amava muito. E aí os seus irmãos, com raiva e com ciúme de José, mesmo depois José tendo contado os seus sonhos e parecer às vezes para os seus irmãos um pouco prepotente, um pouco ousado demais, contando o seu sonho, que ele seria maior que todos os seus irmãos, e aí ficaram chateados com ele, venderam José como escravo. E aí José foi vendido como escravo. Depois que José foi comprado novamente por Potifar, ficou na casa de Potifar, foi acusado injustamente por Potifar, porque estava pela mulher de Potifar, e foi jogado numa prisão de Faraó no Egito. Então, mais ou menos essa é a história dele. Só que aí já tinham se passado alguns, mais 10 anos, ou um pouco mais, 10, alguns 10 ou 12 anos,
de que isso tinha acontecido. José viveu ali desde a sua adolescência, final da sua juventude, até a sua vida adulta, digamos assim, porque ele já tinha 20 e poucos anos, como escravo. Como escravo. Mas em vários momentos você vai perceber nessa narrativa que o Senhor era com ele, que o coração de José estava no Senhor, que José procurava fazer aquilo que o Senhor amava, e José guardava a sua fé. Até que em algum momento José foi lá, estava na cadeia, interpretou o sonho de dois prisioneiros, os prisioneiros voltaram para Faraó, um morreu, o outro era companheiro de Faraó. Depois de um tempo, 2 anos passando, Faraó teve um sonho, ninguém sabia interpretar, chamaram José foi lá para interpretar o sonho. E aí ele virou o governador de todo o Egito, o segundo maior do Egito depois de Faraó. Até aí tudo bem. Então agora o sonho dele se cumpre parcialmente, ele era o segundo maior de todo o Egito. O povo está passando fome, ele reencontra os seus irmãos. E é só sobre esse momento que eu queria mostrar para vocês, quando José encontra os seus irmãos e a revelação que ele tem a respeito daquilo que o Senhor faz na vida dele, a respeito do processo que ele viveu, das amarguras que ele vivenciou, das tragédias que ele vivenciou ao longo desses 12 anos que ele viveu, o que aconteceu na vida dele. E aí você vê lá em Gênesis 45, vai falar assim, ó. José está lá com seus irmãos, os seus irmãos tinham acabado de descobrir que ele era o segundo maior do Egito, né? E Gênesis 45, 4 vai falar assim, ó. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele disse, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante. Já houve 2 anos de fome na terra e haverá mais. Mas Deus, no 7, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Glória a Deus. Então você percebe o coração de alguém que entende o que é a eternidade, de alguém que não está preso ao tempo, de alguém que entende que o Senhor que molda os nossos caminhos. Ele estava a ponto, ele podia ter matado todos os irmãos dele, ele podia ter prendido, ele podia ter dito, agora vocês vão ficar mais 17 anos presos, assim como eu fiquei, para vocês saberem o que é bom. Não é assim que a gente faz quando a gente não perdoa? Quando a gente me causa mal, é dessa forma que eu e você recebemos? Será que a gente tem feito como José? Ou a gente tem feito como José quando ele encontra aqueles que o venderam como escravo, a própria família, o próprio irmão, que o feriram? Ele diz, não se preocupem, vocês foram usados pelo Senhor. Ele conseguiu ver Deus naquele momento. Ele conseguiu ver Deus na caminhada. Ele conseguiu ver Deus no processo. E é isso que nós precisamos aprender nessa manhã. Você precisa enxergar Deus nesse momento. O que Deus tem feito na sua vida. Onde Deus tem te levado. E sejam coisas boas ou ruins, o que Deus tem feito com você. Como que Deus tem te ensinado. O que você tem para aprender com essa situação. Onde você tem conseguido enxergar Deus. Se você não está enxergando a Deus, né? Essa é a hora de você olhar para dentro de você. Com os olhos da fé, entendendo que a eternidade está dentro do seu coração. E dizer, eu consigo ver Deus nessa situação. Eu consigo ver Deus nisso que eu estou vivendo, porque eu sei que isso vai me levar a um lugar muito maior. Isso vai me levar a entender aquilo que Deus tem feito na minha vida. Isso vai me levar a amadurecer. Isso está me levando a aprender. Isso está me levando a vivenciar algo para que depois eu possa ajudar a outros. Como que José iria ajudar todo o povo de Israel se ele não tivesse sofrido tudo que ele sofreu? Se ele não tivesse aprendido a administrar, seja ele aprendeu a administrar quando ele estava no Potifar, ele aprendeu a administrar na cadeia, ele aprendeu a ser fiel nas poucas coisas, para ser colocado no lugar mais alto. E o que nós queremos muitas vezes? É sair e já chegar, não, Deus me prometeu, eu quero ser José, eu quero governar, eu quero liderar, eu quero trazer direção. Mas onde é que você aprendeu? Em que vivência você tem? Certa vez um amigo meu teve um problema sério no casamento dele, de divórcio e tudo mais, de traição e tudo. E ele passou um momento fora da igreja, nem eu mais acreditava que ele poderia voltar
a restauração da família. Mas mesmo assim a gente continuava orando, a gente continuava a cantar, até que o Senhor restaurou todas as coisas para a honra e glória de Jesus. E aí uma vez eu conversei com ele, eu falei assim, eu não consigo imaginar o quanto foi horrível que você viveu. Todo esse processo que você passou de sair, ter que voltar, ter que se humilhar para a esposa, ter que se humilhar para toda a igreja, para tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza, agora você tem muito mais autoridade para falar para famílias. Você tem muito mais autoridade para ir diante de um casal e dizer, façam assim, sigam por esse caminho, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque você viveu. O Senhor te levou por um caminho tortuoso, por um deserto violento, mas Ele te levou para te enaltecer, para te honrar, para que você pudesse ser modelo, para que você pudesse subir num púlpito e dizer com toda a autoridade, o Senhor ainda restaura famílias, o Senhor ainda muda corações, o Senhor ainda faz milagres, o Senhor ainda faz coisas que ao homem parecem impossíveis. Por quê? Porque Ele viveu e Ele tem a autoridade do Senhor para falar isso. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa outra personagem? Vamos lá. O que é legal a gente ouvir as histórias é que a gente conhece o começo e o fim, né? Porque José já foi escrita a história de José. Então é muito mais fácil a gente ficar aqui olhando e dizer, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, uau, ele foi aquele pro irmão dele, uau, ele foi governador. Porque já foi escrito. O difícil é quando a gente olha para a nossa vida, a gente não sabe onde a gente está. Se a gente está perdendo, se está ganhando, se tropeçou, se caiu, a gente fica perdido, né? Então, quando eu falo um pouquinho sobre Esther, então eu avaliando a história de Esther, o processo de Esther, eu falei, ô Esther, mas aí ficou um pouquinho mais fácil, a tua história já foi vivida e escrita. Então, quando eu começo a ler a tua história, eu já estou torcendo pelo final. Porque eu já sei que ela se tornou rainha, né? E a nossa história não. Então, por isso que a nossa história é um pouquinho mais difícil, né? Por isso a gente precisa de Jesus, para que a gente possa entender aonde a gente está e aonde Ele vai nos levar, né? Uma coisa muito legal que eu estava pensando sobre Eclesiastes e olhando para a igreja é que, assim, existe um tempo que todos nós estamos. Que é o tempo de nascer. Todos nós já nascemos, então nós estamos aqui, e nós vamos caminhar juntos. Aí o processo, até a gente morrer, aí o Senhor vai escrever cada um a sua história, bem? Então vamos falar um pouquinho de Esther, né? Esther também teve uma vida um pouquinho difícil, porque a Bíblia, né, começa falando que ela foi órfã de pai e mãe. Então ela já começou perdendo, né? A Bíblia não relata a data, o tempo que ela tinha, a idade, mas a Bíblia fala que ela foi criada pelo seu primo, por Mardoqueu, e que ele tomou ela como filha. Então, quando a gente vê uma história de uma rainha, a gente precisa começar a avaliar o começo da história dela. Existe um tempo, existe um processo, né? Então, ele ensinou ela os princípios de Deus, porque quando a gente avalia a história dela, a gente precisa saber que Mardoqueu ensinou a história do povo que eles eram, né? A história dos judeus. Foi escrita e foi ensinada, e ele ensinou ela no seu dia a dia, na sua casa. Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber. A gente precisa conhecer a história do Deus que a gente serve, do Deus que a gente vive, para que a gente possa ser levado por esse caminho e ter as atitudes tanto de Esther quanto de José. E a Bíblia fala que ela era uma jovem muito bela, muito bonita, muito formosa. E a Bíblia também fala que ela tinha graça, né? Porque o camareiro do palácio achou graça aos olhos dela. E depois o rei achou graça aos olhos de Esther. Então, imagina ela, além de bela, muito simpática, muito agradável, muito educada, né? Às vezes a gente pensa assim, vocês estão um pouquinho como Esther, né? São meio extravagadas, assim. Então a gente precisa se inspirar, né? E Esther passou por um processo seletivo, né? Ela foi selecionada por todas essas qualidades que ela tinha, mas ela foi para o palácio e lá tinham outras candidatas também, ela não era a única. E nesse processo, né, eles deram 7 servas para ela e ela ficou por um tempo no palácio, por 12 meses, que era um tempo de purificação, um tempo onde ela estava lá sendo preparada. Temos mais um tempo ali. Olha quantos processos vão se passando ao longo de uma história. Né? Então, até que ela fosse chamada à presença do rei, ainda teve mais um tempo, não sei se foi 1 ou 2 anos, e tudo isso vai contando. E a gente quer viver só o tempo presente. Deus não está acontecendo comigo, onde o Senhor está. Né? E quando ela alcançou graça aos olhos do rei, ela se tornou rainha. Né? Ele falou, gostei dessa mocinha, muito bela, muito bonita, muito formosa. Né? E aí,
eu digo que o tempo de dançar chegou. Eu pensei, não, a Esther deve ter feito uma dancinha, né, gente? Alguma coisa, porque um dia ela era uma órfã, que ela foi acolhida pelo primo. E um dia ela chegou a falar que ela é rainha, eu falei, Esther, aproveita esse tempo, minha amiga. E assim também na nossa vida, nós precisamos aproveitar o tempo de celebrar, o tempo de se alegrar, o tempo de dançar, porque senão a gente vive chorando. Vive chorando porque eu era órfã, vive chorando porque ninguém cuidou de mim. Ela teve o tempo de chorar? Teve, mas ela teve o tempo de dançar também. E se passaram alguns anos, não foi um dia. E depois dela ter dançado bastante, né, aproveitado aquele tempo do Senhor, aquele tempo bom que a gente gosta, né, um tempo de paz, veio um decreto de morte sobre o filho de judeus. E aí lá Esther entra no novo tempo, né? Mas o que eu mando um recado para Esther, que algo precisa ser feito por ela. E aí eu queria que vocês abrissem no livro de Esther. Esther 4. E aí a gente vai ler o versículo 13 e o versículo 14. Amém, vamos lá? Então, né, Mardoqueu mandou um recado para ela falou, o que eu vou fazer? E aí ele mandou outro recado e falou assim, então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther, não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre os judeus, porque se de todo se calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegastes a este reino? Olha só, Mardoqueu faz uma pergunta para ela, né? Será que ela foi preparada todo esse tempo para esse momento? Será que ela foi instruída, assim como José, para esse momento? E quando a gente lê isso, a gente diz, uau, né? Um processo tão longo, uma vida, uma caminhada, para que em determinado momento o Senhor vai nos usar poderosamente, porque o plano dele não é só sobre nós, é sobre um povo, é sobre uma nação, é sobre a salvação para a eternidade, é para que ninguém se perca. É sobre isso na nossa vida, né? Então ele fala que socorro e livramento virá do Senhor. Não importa se você através da vida dela, o Senhor iria fazer. E Deus, né, ele faz exatamente isso sobre as nossas vidas, né? E ela tomou uma decisão. Ela orou, ela jejuou, e ela pediu que aquele povo estivesse com ela, e eles se prepararam, e ela se preparou, e ela se apresentou ao rei. Né? Eu vi naquela época que precisava chamar a rainha, ela não poderia se apresentar, que nem a gente já chega hoje falando, né, com as pessoas assim, precisava se preparar. Então, e foi isso que ela fez. Ela se preparou, mas ela não foi chamada, mas ela falou, Deus, me leva até aquele lugar e me dá estratégia. E agora eu vou dar uma resumida, tá? E Deus fez exatamente, né, como ele tinha determinado para aquele tempo, para aquele povo. O rei recebeu Esther, ele deixou que ela entrasse na sua presença. Ramã, que era o inimigo dos judeus, ele foi morto, porque foi descoberto o plano que ele tinha, né? Mardoqueu, que tinha sido esquecido, foi lembrado e honrado pelo rei. Então, para esse tempo, Esther foi chamada para que tudo isso acontecesse. E no seu tempo determinado por Deus, aconteceu. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. O Senhor fez perfeitamente como Ele tinha determinado. E tudo foi formoso ao seu tempo. Amém? Então nós precisamos entender que tudo é formoso ao tempo de Deus. Quando nós estamos na vontade dEle. E eu acho que o marco na nossa vida e no nosso tempo é quando nós aceitamos Jesus. Né? Porque até então nós nem sabíamos de todas essas histórias. Muitas vezes tinha ouvido lá falar uma vez que existia um José e uma Esther, mas não sabia dessa história. E quando a gente conhece Jesus, ele vem para mudar a nossa história, ele entra na nossa vida para transformar a nossa história, para um lugar que a gente nem sabia o que era céu, inferno e eternidade, para colocar essa eternidade no nosso coração, para que a gente possa saber para onde a gente está caminhando, para onde a gente está indo. Então eu acho que esse é um marco de tempo na nossa vida. Quando eu aceitei Jesus, o que eu tenho vivido com Jesus? Será que eu tive essa liberdade? Será que eu tenho conhecido essa história desse Jesus que tem mudado a minha vida? Será que eu tenho descansado nesse Jesus
para fazer aquilo que Ele tem preparado para mim, aquilo que Ele tem determinado para mim, para que eu viva aquilo que é formoso ao seu tempo. Mas porque eu tinha certeza que Deus enviaria socorro, né? Fosse pela vida de Esther ou não. Então, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós vamos ter certeza que o Senhor vai enviar socorro, que Ele vai enviar suprimento, que Ele vai enviar um abraço, um amigo, e algo vai acontecer no tempo certo, no momento certo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, a gente mesmo caminhando há anos com Jesus, já fazendo, eu acho que 20 e tantos anos que eu me converti, eu não posso esquecer de onde eu saí. E eu não posso esquecer que Jesus, Ele é tudo na minha vida. É sobre Ele, é para Ele, é com Ele. E através dele, essa eternidade precisa ser algo gritante na minha vida. Mesmo que nessa terra seja mais perda, mais choro, mais luta, mas a eternidade precisa ser algo que vai fazer a diferença. A nossa certeza é Jesus. E algo muito interessante, que eu sempre, às vezes, pergunto, Senhor, que tempo eu estou? O que eu estou vivendo? Me leva para a tua palavra, me dá um texto bíblico, me ensina algo que eu ainda não vivi, não aprendi. E eu vi que o Eduardo, viajar com o Eduardo na mesa, mas se mudar com o Eduardo é um problema. O Eduardo, eu morei 27 anos com a minha mãe e fiz uma mudança na vida. Eu casei com o Eduardo e comecei a mudar. Muda para cá, muda de cidade, muda de estado. Eu falei, Deus, não gosto das coisas. Enraizar, eu gosto de ficar no meu lugar, eu gosto confortável, Mas muitas vezes nós precisamos perder para poder ganhar. E o Senhor é que sabe disso tudo. Então, na nossa última mudança para cá, na pandemia, a gente passou um ano em Itajaí, conseguiu fazer isso em casa do trabalho de duas, a gente aproveitou para estar pertinho da família. E quando a gente voltou para cá, gente, a gente tinha programado, a gente tinha olhado, Eduardo tirou férias, estava tudo dentro do propósito. Eu já estava há uns 30 dias preparando a mudança, mais de 30 dias, Tudo ok. Na semana da mudança, o jogo virou. E tudo deu errado. E eu falei, Senhor, não pode? O que está acontecendo? Eduardo, ele falou, não, a gente orou, o Senhor está nesse lugar. E aí a gente teve que tomar uma decisão de ir para um lugar que a gente não queria, um apartamento que não era o que a gente tinha desejado. Eu já tinha feito a mudança lá de acordo com o lugar que a gente ia. Gente, passar pela parte boa, é bom, mas a parte ruim dói a barriga. E o meu estômago doía. Eu falava, Jesus, me leva a algum lugar. E o Senhor me levou ao livro de Esther. O Espírito Santo dizia, vai ler Esther. Eu falei, eu conheço a história. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou dessa. Às vezes eu tenho resposta pronta. Vai ler o livro de Esther. Já conheço a história. Vai ler o livro de Esther. Já conheço. Na terceira eu falei, amém. Vou ler o livro de Esther. Comecei a ler o livro de Esther. Quando eu cheguei ali nas servas, eu falei, glória, 7 servas. Para mim já estava bom por aqui. Se eu tivesse esse auxílio, eu já estou aqui, já ficava por aqui, Senhor. O conforto aqui para mim está excelente. Mas não era sobre isso que Ele tinha para nos ensinar. E aí eu cheguei na parte que ela teve que tomar uma decisão, que ela precisou orar, que ela precisou jejuar, que ela precisou determinar um tempo para que isso acontecesse. E aí eu falei, a gente vai ter que ir por esse caminho, O Senhor tem algo a nos ensinar. E assim nós fomos. E na medida que a gente vai por esse caminho, o Senhor vai ministrando, Nós exatamente estávamos hoje, como a gente já viveu essa experiência, é fácil falar, a gente estava num tempo de perder para poder ganhar. Mas como que eu ia saber, Não queria perder, mas era um tempo de perder. E aí a gente conversando, o Tu veio numa reunião que teve na igreja, acho que era de empresários, Aí ele voltou para casa e falou, olha, Fê, deixou muito forte no meu coração, o testemunho que a pessoa que estava lá ministrou, ele falou que ele nunca se apresenta diante de alguém sem um presente. Que Deus ministrou algo no coração dele, que ele aprendeu isso para a sua vida. Ele sempre tem algo para dar. Aí ele assim, então eu acho que agora vai ser o tempo que a gente vai entender que a gente vai ter que dar algo. E não era exatamente o que eu queria. Mas a gente orou e a gente entendeu esse tempo de Deus. E a gente perdeu para que a gente pudesse ganhar. E o Senhor fez perfeitamente, todos os detalhes, a gente acabou indo para onde a gente já tinha determinado, orado, colocado diante de Deus. Então, uma coisa que a gente precisa entender, qual o tempo que nós estamos? A gente busca no Senhor, porque a gente não vai saber no nosso próprio entendimento, A Bíblia fala isso. Nós não sabemos do nosso próprio entendimento. Então, o Senhor vai acrescentando fé sobre as nossas vidas. Os processos se tornam mais leves com Ele. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lembra de um versículo,
se torna mais leve, a gente sabe que Deus está naquele negócio, que a gente vai chegar lá e vai ser um dia de cada vez. É algo que a gente precisa aprender nessa terra, gente. O nosso relógio corre muito rápido, mas o relógio do Senhor não. Então a gente vai ter que aprender que é um dia de cada vez. A provisão vai chegar no dia certo e na hora certa. Amém? Glória a Deus. E ainda continuando nesse assunto em relação a Jesus, né? Quando nós éramos distantes de Jesus, quando o nosso coração não estava entregue a Ele, a nossa visão era tudo. O nosso coração era fechado, a nossa mente não entendia. Mas a partir do momento que você conhece Jesus, a partir do momento que você tem um encontro com o Pai da eternidade, com aquele que tem todo o poder, com aquele que é o nosso Salvador, a sua vida precisa mudar de perspectiva. Porque a palavra de Deus fala que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui numa condição em que precisamos compreender o tempo de Deus na nossa vida, mas também precisamos deixar com que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento e a nossa mente. Você vê que a conta de que Saulo perseguia antes de ele ser um cara que escreveu vários livros que a gente lê todo dia, todo ano na igreja, né? Várias cartas de Paulo no Novo Testamento. Antes dele ser esse cara, ele perseguia a igreja. Ele era um judeu convicto, era um cara muito delicado, conhecia muito o Velho Testamento e não conseguia enxergar como que Jesus poderia ser quem eles estavam dizendo que Jesus era. E aí você percebe que ao longo do caminho Paulo tem um encontro com Jesus, e a primeira coisa que acontece é que ele fica cego e depois ele precisa voltar a enxergar. Ou seja, Deus estava mostrando para ele que ele tinha uma cegueira espiritual, que ele não conseguia compreender com a mentalidade dele natural quem era Jesus. E muitas vezes é isso que você fazemos, a gente quer entender naturalmente as coisas espirituais que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós queremos procurar padrões, nós queremos procurar respostas nas coisas, enquanto o Senhor está dizendo, entrega, confia, deixa eu te mostrar o caminho. Sabe, quando você vê aqui Esther e Mardoqueu, eu falo uma coisa muito séria. Olha, Esther, você está num momento aqui importante da sua vida. Você pode até pensar que você, por estar no palácio, vai escapar, mas você não vai escapar. E se você não se levantar, o Senhor vai trazer uma provisão. Porque é dele, porque o projeto é dele, porque o sonho é dele, porque a obra é dele. E se eu e você não quisermos, o Senhor vai levantar outro para fazer. Porque nós não temos a menor chance de mudar o que Deus quer fazer. Mas por amor, pela graça e misericórdia que Ele tem, Ele usa a gente como nós, como eu, como você. Pessoas que são pecadoras, pessoas que são limitadas para estar aqui, a vida dele falar alguma coisa. Assim como você no seu trabalho, no seu dia a dia, com as suas limitações, com os seus pecados, com as suas lutas, com as suas guerras interiores. Mas o Senhor escolheu nos usar. Assim como Ele escolheu usar Esther, assim como Ele escolheu usar José e tantos homens e mulheres de Deus que Ele escolheu usar por amor, porque senão Ele mesmo faria, né? Se a gente não pregar, as pedras pregarão. Quando Deus quis falar com Labão, Ele falou através de uma mula, de um animal. Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. E nós precisamos entender que estamos nessa condição, nós precisamos ter a humildade de nos prostrar ao pé do nosso Senhor, e entender que Ele, no seu infinito amor, tem prazer em usar as nossas vidas, tem prazer em usar as nossas vidas para tocar o mundo. Então, quando nós compreendemos que, por mais dificuldade que a gente está vivendo, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma vez que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, os nossos olhos se abrem, o nosso espírito é vivificado, nós começamos a ter uma nova perspectiva do reino de Deus e daquilo que Jesus fez e fará através de mim e de você. Por isso é importante nós entendermos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós não podemos achar que uma vez que aceitamos e encontramos a Cristo, a nossa vida permaneça do mesmo jeito. É necessário um esforço. Ontem mesmo eu estava vendo uma coisa tão idiota, né? Que era que, sabe aqueles 30 por 1 que agora virou modinha, né? Aí ontem eu estava assistindo o último episódio que era era um treinador e 30 outros, né? Mas enfim, não vou entrar nem no mérito, né? Cada um tem sua dificuldade. Mas sabe uma coisa? Às vezes a gente não quer aceitar a realidade por um discurso.
gente quer manter o nosso discurso, a gente quer manter a nossa verdade, a gente não abre mão da nossa verdade. E assim que não pode acontecer quando eu e você aceitamos Jesus. Nós precisamos abrir mão. Você não pode morrer com essa amargura, você não pode morrer com essa vingança, assim como a gente viu com José. Você foi transformado, Jesus te tocou, Jesus te perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Por que vamos permanecer levando as pessoas dentro do nosso coração? José escolheu amar, José escolheu perdoar, José escolheu enxergar com os olhos da eternidade, porque com os olhos terrenos e naturais ele ia se vingar dos seus irmãos e ele tinha direito sobre isso, e ele tinha autoridade para fazê-lo, e não fez. Sabe, Esther tinha oportunidade de se esconder, de fugir, de nunca falar que ela era judia, e ela ia possivelmente passar em branco, mas ela ia carregar a culpa de nunca ter sido usada pelo Senhor para transformar e para salvar a sua geração. E o Senhor ia levantar. Então, quando nós estamos aqui na condição de aqueles que conhecem a Cristo, que entregaram a nossa vida para Jesus, a gente não pode morrer com as nossas verdades antigas. Não podemos permanecer com as nossas amarguras antigas. Precisamos entender que tudo se fez novo, a nossa mente precisa mudar. É um processo? Ok? Nós estamos falando que há um tempo certo para todas as coisas. Mas se você ficarmos parados achando que as coisas vão acontecer, nada vai mudar. E a gente vai viver como muitas pessoas que a gente consegue conhecer pelo caminho. Eu sou crente há 30 anos e não mudou nada. Eu sou crente há 10 anos. Eu conheço a Jesus, mas a minha vida eu sou amargurada. Eu não acredito que Deus pode fazer, a minha vida nunca dá nada dá certo. Como que uma pessoa que serve a Cristo vai poder dizer que nada dá certo? Quando ela aceita Jesus, tudo passa a dar certo. Porque até o que não parece certo, é certo, porque é o Senhor que está guiando. Então você não pode profetizar sobre a sua vida dizendo, não, nada dá certo para mim. Não, já deu, porque você conheceu a Cristo. Você conheceu aquele que tem a eternidade nas mãos, o controle sobre tudo. Não quer dizer que nós não vamos sofrer, não quer dizer que nós não vamos viver situações que vão nos ferir, mas são elas que formam o nosso caráter. São elas, é através delas que o Senhor nos ensina. É através delas que o Senhor vai forjando a nossa vida. Imagina como que você seria se você não passasse por nenhuma dificuldade. Que vida inútil. Como que você amadureceria se você não passasse por nada? Como que você chegou hoje aqui como adulto? É fruto de quem você viveu os últimos anos, todos os anos da sua vida. Você é quem você viveu. Não é a pessoa diz assim, não, porque, como a Fernanda comentou, eu tive traumas, eu fui órfão como Esther, não, eu fui vendido pelos meus irmãos, por isso que a minha vida não dá nada certo. Não, filho, você é fruto do caminho que você criou. E você é exatamente o que o Senhor queria que você fosse. Você está exatamente onde o Senhor queria que você estivesse. E é através dessas situações ruins que Ele quer transformar a sua vida, que Ele quer usar você para aconselhar outras pessoas, que Ele quer usar você para fortalecer a sua fé, para que você enxergue mais longe, para que você creia mais, para que você busque mais. Se a situação é difícil, é onde a gente busca mais. Quem é que fica buscando a Deus quando está tudo bem, né? Como é difícil? Quando está tudo funcionando, você relaxa. Agora, começa a acontecer uma coisa ruim na sua vida, né? Já tem que acordar cedo para orar, não, vamos fazer um jejum, não, vamos fazer um propósito na igreja, manda no grupo do WhatsApp, vamos todo mundo orar, vamos fazer uma corrente de oração, porque o Senhor vai fazer. E o Senhor já sabe que é assim. Ele já sabe que nós somos assim. Então o que Ele vai fazer? Tu acha que Ele vai deixar você viver um mar de rosa, onde você não vai buscá-lo? Ou Ele vai te levar em situações para te forçar a ir correr atrás dele? Porque se Ele deixar a gente numa tranquilidade, Ele sabe que nós vamos nos afastar, porque Ele sabe a fragilidade que Ele colocou em nós. Ele sabe as limitações que eu e você temos. Eu acho que no máximo, quando o pastor Greg falou, eu acho que foi numa... Eu não sei se ele repetiu no culto, mas a gente estava numa reunião com líderes e ele estava falando sobre oração. E uma coisa que ele falou que me tocou muito, que às vezes a gente acaba se condenando, né? Você viu? Nós temos que ter uma vida de oração. Nós precisamos buscar a Deus. Mas não é porque hoje você só conseguiu orar 5 minutos que você precisa se sentir condenado por isso.
Não é porque hoje você teve que acordar muito cedo e aconteceu alguma coisa e você nem prestou atenção e você saiu de casa correndo. Nossa, não orei. E aí você passa o dia inteiro se condenando porque não orou, ao invés de falar, agora que eu lembrei que eu não orei, então vou orar. E acabou. Porque o Senhor sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós temos dificuldade. Ele sabe que a gente tem dificuldade de se concentrar. Ele sabe que quando a gente ora, às vezes a gente começa a orar, daqui a pouco a gente já está pensando no trabalho. Ele sabe, querido, não esconda dele as suas limitações. Use as suas limitações para ficar mais perto dele. Use as suas dificuldades para ser atraído por ele. Senhor, eu não consigo orar, me ajuda. Você já está orando. Senhor, eu estou com dificuldade, eu não consigo parar para orar. Senhor, me ajuda. Aí você pensa, não, já estou orando. Isso aqui já é oração. Você percebe? Existem formas de nos chegarmos a Deus. E o Senhor usa o nosso caminho para que a gente aprenda a viver uma vida de fé, uma vida de entrega, uma vida de superação, uma vida onde o Senhor é o nosso centro e uma vida de dependência. E aí, a última coisa que eu queria finalizar é justamente isso. Como que eu vou entender o tempo de Deus? Como que nós podemos entender, né? A Fernanda também comentou, né? Como que eu sei, né? Depois que a gente leu uma história, como a gente leu Esther, como a gente leu José, a gente leu tanta vida, como eu comentei do meu amigo, né? Contar foram 5 anos, e falar agora que Deus fez um milagre é maravilhoso. Mas como eu confessei aqui, eu por vezes não acreditava que Deus podia mudar. Não que Deus não podia mudar, que Ele mudaria, que Deus podia mudar, eu acreditava. Mas que a coisa que seria restaurada daquele casamento, por vezes eu não acreditei. Por vezes, porque eu sou limitado. Mas o meu Deus, Ele pode fazer. O meu Deus pode fazer as coisas. Então, como que a gente, depois que passa, é maravilhoso. Mas aqui, cada um aqui está vivendo um mundo. E eu não sei o momento que você está vivendo. Mas como que eu e você vamos entender esse momento? O mais importante, querido, é a nossa confiança em Deus. É o quanto nós entregamos a nossa vida para o nosso Senhor. Nós estávamos falando no último Connect, a gente estava falando sobre escolher a boa parte e tudo mais, né? Sobre descansar no Senhor, sobre não ser como Marta, ser mais como Maria, se entregar, né? E você vê lá a Marta correndo para cima e para baixo para agradar o Senhor. E ela, até que talvez a intenção dela não fosse das piores, né? Ela estava correndo para cima e para baixo porque ela queria fazer uma boa recepção. Mas ela não escolheu a boa parte. Ela preferiu correr do que escolher a presença do Senhor que estava ali à sua disposição. Talvez Jesus não estivesse nem com fome. Talvez ele não estivesse fazendo um jejum e ela queria preparar um jantar para ele. Como a senhora da Fernanda, a mulher cozinha todo dia, o cara nem queria comer. Jesus podia ter ido lá e não estava em jejum com os discípulos e ela está correndo para fazer um almoço para ele. Então assim, e aí a gente falou muito sobre isso, né? O quanto nós temos confiado no Senhor. O quanto nós temos entregue o nosso caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais importante. Para que eu e você possamos entender o tempo de Deus, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É primordial que a gente aprenda a confiar no Senhor. Sem confiança você não descansa. Sem confiança você não se entrega. Se você está numa situação como Esther, se você está numa situação como José ou a sua situação, só tem um caminho: descansar no Senhor, entregar no Senhor. Porque eu e você não temos poder de mudar a situação. Esther não tinha poder de mudar aquela situação. José não teve como poder de tirar o caminho dele. Eu e você não temos poder sobre a nossa vida. Jesus mesmo falou: do que adianta as nossas preocupações se nós não temos poder de acrescentar um único segundo ao nosso dia? As nossas preocupações não têm o poder de transformar uma vida, de mudar a situação. O que tem poder de transformar a nossa situação é Jesus. E como que Ele transforma? Quando eu e você entregamos. Quando nós entregamos, porque enquanto a gente está aqui segurando, enquanto você está segurando o seu problema, o problema é só seu. Enquanto você está aqui agarrado no seu problema, ele é só seu. E você está lá com o seu problema, para onde você vai, você leva o seu problema. Ai, pastor, olha por mim que eu tenho um problema. Ai, pastor, manda no grupo do Connect, olha por mim que eu estou com um problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu estou sofrendo isso, eu preciso. Ele é só seu. Você precisa entregar para o Senhor. Você precisa entregar para o único que pode resolver a sua vida. Quando a gente está com alguma enfermidade, a gente vai no médico.
Se você está com enfermidade, é você que vai fazer a cirurgia ou é o médico? Se você falar assim, não, eu estou com uma úlcera aqui, me dá um bisturi, por favor, que eu preciso de uma anestesia que eu vou resolver o meu problema. Você não tem condições de resolver o seu problema. Você precisa de quê? De uma pessoa especializada no seu problema. Porque daí essa pessoa vai vir um anestesista, vai dar uma anestesia, vai vir um médico, vai abrir, ele sabe onde abrir, ele sabe como cortar, depois ele sabe costurar de volta para não deixar aberto, e aí você sai curado da enfermidade. Então, se eu vou para o Senhor com um problema, o Senhor deixou com um problema e ele é só meu, me ajuda a resolver o meu problema? Aí Jesus vai falar assim, vou tentar. Mas quando eu falo, Senhor, eu não sei o que fazer. Esse problema aqui, para mim, não tem solução, eu não consigo achar uma saída. Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que eu faço com ele. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor é dono do tempo. Eu sei que o Senhor está à frente. Eu sei que o Senhor tem o controle de tudo. Eu sei que o Senhor conhece o futuro. Eu sei que o Senhor sabe para onde o Senhor quer me levar. Eu não estou enxergando, mas eu creio em Ti. Eu creio e eu entrego em Tuas mãos. E é assim que nós temos que fazer. É isso que nós temos vivido. A gente sempre fala, a gente está aqui em Santos há 10 anos, a gente tem nossa família lá, a gente ama essa cidade, a gente ama estar nessa igreja, mas a gente também ama nossa família lá. E a gente tem que estar assim, né? A gente vive lá e vive aqui, né? Obviamente que a gente vive o ministério aqui, o Senhor tem nos escolhido aqui. E a minha pergunta sempre é, Senhor, o que você tem para fazer através da minha família aqui em Santos? O que você tem para nós aqui na C3? Porque você nos trouxe aqui, então faz. Se eu estou aqui, eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida aqui. Porque foi aqui que o Senhor me trouxe. Ah, porque eu escolhi estar aqui. Não. O Senhor me direcionou para cá. O Senhor levou a minha vida até chegar. O Senhor levantou pessoas para fazer com que eu chegasse até aqui. E aí, por isso que eu amo José, porque eu sei que o Senhor que guia o nosso caminho. Se eu perguntar se você quer voltar, acho que sim. Vou voltar agora? Você também já está bem. A minha irmã, se tivesse assistindo, ela está. Não, eu não vou voltar. Não vou voltar. Porque o Senhor assim não veio. Mas o dia que o Senhor nos mandar, seja para Itajaí ou para outro lugar, nós vamos. Por quê? Porque é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem guia as nossas vidas. É Ele quem está no controle. Amém? A banda, por favor. Eu queria que você ficasse de pé, fechasse os olhos nessa manhã. Eu queria que você agora colocasse diante de Deus a sua vida, diante de tudo que você ouviu, que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele te chamou aqui nessa manhã, não é por acaso. Você não veio por uma vontade simples e só sua. Você veio porque o Espírito de Deus te atraiu até esse lugar. O Espírito de Deus te despertou nessa manhã. O Senhor te deu um fôlego de vida para que você pudesse respirar. O Senhor te deu saúde para que você pudesse chegar até esse lugar. Para que Ele pudesse te dizer, ei, entrega para mim. Ei, eu estou aqui para que você confie em mim. Eu sou o único que pode mudar a tua história. Eu sou o único que pode transformar essa situação. Eu sou o único que pode mostrar o caminho. Nessa manhã, entregue o seu coração ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie que Ele pode. Não saia desta manhã aqui com uma fé abalada. Não saia desta manhã deste lugar, querido, com o seu coração dividido. Não saia desta manhã aqui com dúvida. O Senhor te chamou neste lugar porque Ele quer te transformar, porque Ele quer mudar a sua história, porque Ele quer que você confie nele. Aleluia. Nós queremos separar esse tempo agora. Você que quer entregar ao Senhor. Eu quero... Não tem futuro na eternidade. A eternidade é onde o nosso Deus fica. Por isso que para a gente é difícil entender o tempo de Deus.
Porque nós estamos presos ao tempo. Nós estamos presos ao tempo que nós vivemos, às vezes estamos presos ao passado, às vezes ficamos presos ao presente, e às vezes estamos presos a um futuro que ainda nem aconteceu. E é por isso que o Senhor nos chama a nos olhar com os olhos da fé e chegar à eternidade, porque na eternidade não há limitação, na eternidade não há problema em relação àquilo à estação que você está vivendo, porque na eternidade tudo é completo. E pela fé nesta manhã, meu filho, eu queria que você enxergasse a eternidade que Deus tem colocado, e aqui que Eclesiastes fala que Ele colocou dentro do seu coração. Já está aí, já está aqui, nós já temos a eternidade dentro de nós. E nós precisamos então nesta manhã encontrar esse momento eterno pela fé e compreender o que Deus tem feito e onde Deus quer nos levar. Porque senão nós vamos ser aquele cristão que simplesmente vem, conhece a Cristo, mas não tem propósito, não sabe para onde vai, não sabe o que tem que fazer, não sabe para o que Deus nos chamou. E aí a gente vive uma vida meio que um crente, digamos assim, zumbi, porque aparentemente tem vida, mas por dentro está vazio. E o que o Senhor quer nos fazer hoje é reavivar essa eternidade que Ele já colocou dentro de mim e dentro de você. Amém? E aí a gente vai mostrar 2 exemplos bíblicos que a gente gosta muito. Eu vou começar falando sobre José, que é um personagem que eu gosto muito, para a gente entender um pouquinho sobre o processo, sobre a Bíblia. Ela nos dá pistas, digamos assim, de como que Deus trabalha, e observando os personagens, e observando como Deus agiu, a gente começa a entender o caráter do Senhor, e começa a entender como o Senhor vai agir na nossa vida. Então, José, para quem eu não vou me estender lendo muito sobre José, mas só para você, quem não conhece, José foi um rapaz, filho de Jacó. Então, lá no início, lá de Gênesis, onde Deus estava começando a criar o povo de Israel, Jacó, filho de Abraão também, de Abraão, e aí depois Jacó, e aí depois Abraão, filho de Isaac e neto de Abraão. Então, Abraão, Isaac e Jacó. E aí Jacó teve seus 12 filhos, inclusive José. E José, ele foi muito conhecido na Bíblia, por quê? Porque José teve sonhos. Então, quando ele tinha ali com seus 16, 17 anos, José teve um sonho. E ele começou a falar com seus irmãos sobre esse sonho. E coisas extraordinárias iam acontecer através da vida dele. E passou a história de que os seus irmãos tinham muito ciúme dele, porque José era muito amado por seu pai. José, filho de Raquel, então alguém que Jacó amava muito. E aí os seus irmãos, com raiva e com ciúme de José, mesmo depois José tendo contado seus sonhos e parecer às vezes com seus irmãos um pouco prepotente, um pouco ousado demais contando o seu sonho, que ele seria maior que todos os seus irmãos, e aí ficaram chateados com ele, venderam José como escravo. E aí José foi vendido como escravo. Depois José foi comprado novamente por Potifar, ficou na casa de Potifar, foi acusado injustamente por Potifar, porque estava pela mulher de Potifar, e foi jogado numa prisão de Faraó no Egito. Então, mais ou menos essa é a história dele. Só que aí já tinham se passado alguns mais 10 anos, ou um pouco mais, 10, alguns 10 ou 12 anos, de que isso tinha acontecido. José viveu ali desde a sua adolescência, no final da sua juventude, até a sua vida adulta, digamos assim, porque ele já tinha 20 e poucos anos, como escravo. Mas em vários momentos você vai perceber nessa narrativa que o Senhor era com ele, que o coração de José estava no Senhor, que José procurava fazer aquilo que o Senhor amava, e José guardava a sua fé. Até que em algum momento José foi lá, estava na cadeia, interpretou o sonho de 2 prisioneiros voltaram para Faraó, um morreu, o outro era companheiro de Faraó. Depois de um tempo, 2 anos passando, Faraó teve um sonho, ninguém sabia interpretar, chamaram José foi lá para interpretar o sonho. E aí ele virou o governador de todo o Egito, o segundo maior do Egito depois de Faraó. Até aí tudo bem. Então agora o sonho dele se cumpre parcialmente, ele era o segundo maior de todo o Egito. O povo está passando fome, ele reencontra os seus irmãos. E é só sobre esse momento que eu queria mostrar para vocês, quando José encontra os seus irmãos e a revelação que ele tem a respeito daquilo que o Senhor faz na vida dele, a respeito do processo que ele viveu, das amarguras que ele vivenciou, das tragédias que ele vivenciou ao longo
desses 12 anos que ele viveu, o que aconteceu na vida dele. E aí você vê lá em Gênesis 45, vai falar assim, ó. José está lá com seus irmãos tinham acabado de descobrir que ele era o segundo maior do Egito, né? E Gênesis 45, 4 vai falar assim, ó. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele disse: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam no Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante. Já houve 2 anos de fome na terra e haverá mais. Mas Deus, no 7, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Glória a Deus. Então você percebe o coração de alguém que entende o que é a eternidade, de alguém que não está preso ao tempo, de alguém que entende que o Senhor que molda os nossos caminhos. Ele estava a ponto, ele podia ter matado todos os irmãos dele, ele podia ter prendido, ele podia ter dito: agora vocês vão ficar mais 17 anos presos, assim como eu fiquei, para vocês saberem o que é bom. Não é assim que a gente faz quando a gente não perdoa? Quando a gente me causa mal, é dessa forma que eu e você recebemos? Será que a gente tem feito como José, ou a gente tem feito como José, quando ele encontra aqueles que o venderam como escravo, a própria família, o próprio irmão, que o feriram? Ele diz: não se preocupem, vocês foram usados pelo Senhor. Ele conseguiu ver Deus naquele momento, ele conseguiu ver Deus na caminhada, ele conseguiu ver Deus no processo. E é isso que nós precisamos aprender nessa manhã. Você precisa enxergar Deus nesse momento, o que Deus tem feito na sua vida, onde Deus tem te levado, e sejam coisas boas ou ruins, o que Deus tem feito com você, como que Deus tem te ensinado, o que você tem para aprender com essa situação, onde você tem conseguido enxergar Deus. E se você não está enxergando a Deus, né, essa é a hora de você olhar para dentro de você, com os olhos da fé, entendendo que a eternidade está dentro do seu coração, e dizer: eu consigo ver Deus nessa situação. Eu consigo ver Deus nisso que eu estou vivendo, porque eu sei que isso vai me levar a um lugar muito maior. Isso vai me levar a entender aquilo que Deus tem feito na minha vida. Isso vai me levar a amadurecer. Isso está me levando a aprender. Isso está me levando a vivenciar algo para que depois eu possa ajudar a outro. Como que José iria ajudar todo o povo de Israel se ele não tivesse sofrido tudo que ele sofreu? Se ele não tivesse aprendido a administrar, seja ele aprendeu a administrar quando ele estava no Potifar, ele aprendeu a administrar na cadeia, ele aprendeu a ser fiel nas poucas coisas, para ser colocado no lugar mais alto. E o que nós queremos muitas vezes é sair e já chegar: não, Deus me prometeu, eu quero ser José, eu quero governar, eu quero liderar, eu quero trazer direção. Mas onde é que você aprendeu? Em que vivência você tem? Certa vez um amigo meu teve um problema sério no casamento dele, de divórcio e tudo mais, de traição e tudo, e ele passou um momento fora da igreja. Nem eu mais acreditava que ele poderia voltar a restaurar sua família, mas mesmo assim a gente continuava orando, a gente continuava a contar, até que o Senhor restaurou todas as coisas para a honra e glória de Jesus. E aí uma vez eu conversei com ele, eu falei assim: eu não consigo imaginar o quanto foi horrível que você viveu. Todo esse processo que você passou de sair, ter que voltar, ter que se humilhar para a esposa, ter que se humilhar para toda a igreja, para tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza: agora você tem muito mais autoridade para falar para famílias. Você tem muito mais autoridade para ir diante de um casal e dizer: façam assim, sigam por esse caminho, cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque você viveu. O Senhor te levou por um caminho tortuoso, por um deserto violento, mas Ele te levou para te enaltecer, para te honrar, para que você pudesse ser modelo, para que você pudesse subir num púlpito e dizer com toda a autoridade: o Senhor ainda restaura famílias, o Senhor ainda muda corações, o Senhor ainda faz milagres, o Senhor ainda faz coisas que ao homem parecem impossíveis. Por quê? Porque Ele viveu e Ele tem a autoridade do Senhor para falar isso. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa outra personagem? Vamos lá.
o que é legal a gente ouvir as histórias é que a gente conhece o começo e o fim, né? Porque José já foi escrita a história de José. Então é muito mais fácil a gente ficar aqui olhando e dizer, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, uau, ele foi aqui pro irmão dele, uau, ele foi governador. Porque já foi escrito. O difícil é quando a gente olha para a nossa vida, a gente não sabe onde a gente está. Se a gente está perdendo, se está ganhando, se tropeçou, se caiu, a gente fica perdido, né? Então, quando eu falo um pouquinho sobre Esther, então eu avaliando a história de Esther, o processo de Esther, eu falei, ô Esther, mas aí ficou um pouquinho mais fácil, a tua história já foi vivida e escrita. Então, quando eu começo a ler a tua história, eu já estou torcendo pelo final. Porque eu já sei que ela se tornou rainha, né? A nossa história não. Então, por isso que a nossa história é um pouquinho mais difícil, né? Por isso a gente precisa de Jesus, para que a gente possa entender aonde a gente está e aonde Ele vai nos levar, né? Uma coisa muito legal que eu estava pensando sobre Eclesiastes e olhando para a igreja é que, assim, existe um tempo que todos nós estamos. Que é um tempo de nascer. Todos nós já nascemos, então nós estamos aqui, e nós vamos caminhar juntos. Aí o processo, até a gente morrer, aí o Senhor vai escrever cada um a sua história, bem? Então vamos falar um pouquinho de Esther, né? Esther também teve uma vida um pouquinho difícil, porque a Bíblia, né, começa falando que ela foi órfã de pai e mãe. Então ela já começou perdendo, né? A Bíblia não relata a data, o tempo que ela tinha, a idade, mas a Bíblia fala que ela foi criada pelo seu primo, por Mardoqueu, e que ele tomou ela como filha. Então, quando a gente vê uma história de uma rainha, a gente precisa começar a avaliar o começo da história dela. Existe um tempo, existe um processo, né? Então, ele ensinou a ela os princípios de Deus, porque quando a gente avalia a história dela, a gente precisa saber que Mardoqueu ensinou a história do povo que eles eram, né? A história dos judeus. Foi escrita e foi ensinada, e ele ensinou ela no seu dia a dia, na sua casa. Então, isso é uma coisa que a gente precisa saber. A gente precisa conhecer a história de Deus que a gente serve, do Deus que a gente vive, para que a gente possa ser levado por esse caminho e ter as atitudes tanto de Esther quanto de José. E a Bíblia fala que ela era uma jovem muito bela, muito bonita, muito formosa. E a Bíblia também fala que ela tinha graça, né? Porque o camareiro do palácio achou graça aos olhos dela. E depois o rei achou graça aos olhos de Esther. Então, imagina ela, além de bela, muito simpática, muito agradável, muito educada, né? Às vezes a gente pensa assim, vocês estão um pouquinho como Esther, né? São meio trabalhadas, assim. Então a gente precisa se inspirar, né? E Esther passou por um processo seletivo, né? Ela foi selecionada por todas essas qualidades que ela tinha, mas ela foi para o palácio e lá tinham outras candidatas também, ela não era a única. E nesse processo, né, eles deram 7 servas para ela e ela ficou por um tempo no palácio, por 12 meses, que era um tempo de purificação, um tempo onde ela estava lá sendo preparada. Temos mais um tempo ali. Olha quantos processos vão se passando ao longo de uma história. Né? Então, até que ela fosse chamada à presença do rei, ainda teve mais um tempo, não sei se foi 1 ou 2 anos, e tudo isso vai contando. E a gente quer viver só o tempo presente. Deus não está acontecendo comigo, onde o Senhor está. Né? E quando ela alcançou graça aos olhos do rei, ela se tornou rainha. Né? Ele falou, gostei dessa mocinha, muito bela, muito bonita, muito formosa. Né? E aí, eu digo que o tempo de dançar chegou. Eu pensei, não, a Esther deve ter feito uma dancinha, né, gente? Alguma coisa, porque um dia ela era uma órfã, que ela foi acolhida pelo primo. E um dia ela chegou ao palácio e ela é rainha. Eu falei, Esther, aproveita esse tempo, minha amiga. E assim também é na nossa vida. Nós precisamos aproveitar o tempo de celebrar, o tempo de se alegrar, o tempo de dançar. Porque senão a gente vive chorando. Vive chorando porque eu era órfã, vive chorando porque ninguém cuidou de mim. Ela teve tempo de chorar? Teve, mas ela teve tempo de dançar também. E se passaram alguns anos, não foi um dia. E depois dela ter dançado bastante, né, aproveitado aquele tempo do Senhor, aquele tempo bom que a gente gosta, né, um tempo de paz, veio um decreto de morte sobre a vida de judeus. E aí lá Esther entra num novo tempo. Né? Mas o que eu mando um recado para Esther, que algo precisa ser feito por ela. E aí eu queria que vocês abrissem no livro de Esther. Esther 4.
E aí a gente vai ler o versículo 13 e o versículo 14. Amém, vamos lá? Então, Mardoqueu mandou um recado para ela falou: o que eu vou fazer? E aí ele mandou outro recado e falou assim: então Mardoqueu mandou que respondesse a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre os judeus. Porque se de todo se calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegastes a este reino? Olha só, Mardoqueu faz uma pergunta para ela, né? Será que ela foi preparada todo esse tempo para esse momento? Será que ela foi instruída, assim como José, para esse momento? E quando a gente lê isso, a gente diz: uau! Né? Um processo tão longo, uma vida, uma caminhada, para que em determinado momento o Senhor vai nos usar poderosamente, porque o plano dele não é só sobre nós, é sobre um povo, é sobre uma nação, é sobre a salvação para a eternidade, é para que ninguém se perca. É sobre isso na nossa vida, né? Então ele fala que socorro e livramento virá do Senhor. Não importa se você através da vida dela, o Senhor iria fazer. E Deus, ele faz exatamente isso sobre as nossas vidas, né? E ela tomou uma decisão. Ela orou, ela jejuou, e ela pediu que aquele povo estivesse com ela. E eles se prepararam, e ela se preparou, e ela se apresentou ao rei. Né? Eu vi naquela época que precisava chamar a rainha. Ela não poderia se apresentar, que nem a gente já chegou hoje falando, né, com as pessoas assim. Precisava se preparar. Então, e foi isso que ela fez. Ela se preparou, mas ela não foi chamada, mas ela falou: Deus, me leva até aquele lugar e me dá estratégia. E agora eu vou dar uma resumida, tá? E Deus fez exatamente, né, como ele tinha determinado para aquele tempo, para aquele povo. O rei recebeu Esther, ele deixou que ela entrasse na sua presença. Ramã, que era o inimigo dos judeus, ele foi morto, porque foi descoberto o plano que ele tinha, né? Mardoqueu, que tinha sido esquecido, foi lembrado e honrado pelo rei. Então, para esse tempo, Esther foi chamada para que tudo isso acontecesse. E no seu tempo determinado por Deus, aconteceu. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. O Senhor fez perfeitamente como Ele tinha determinado. E tudo foi formoso ao seu ver. Amém? Então nós precisamos entender que tudo é formoso no tempo de Deus. Quando nós estamos na vontade dEle. E eu acho que o marco na nossa vida e no nosso tempo é quando nós aceitamos Jesus. Né? Porque até então nós nem sabíamos de todas essas histórias. Muitas vezes tinha ouvido lá falar uma vez que existia um José e uma Esther, mas não sabia dessa história. E quando a gente conhece Jesus, ele vem para mudar a nossa história, ele entra na nossa vida para transformar a nossa história, para um lugar que a gente nem sabia o que era céu, inferno e eternidade, para colocar essa eternidade no nosso coração, para que a gente possa saber para onde a gente está caminhando, para onde a gente está indo. Então eu acho que esse é um marco de tempo na nossa vida. Quando eu aceitei Jesus, o que eu tenho vivido com Jesus? Será que eu tenho tido essa liberdade? Será que eu tenho conhecido essa história desse Jesus que tem mudado a minha vida? Será que eu tenho descansado nesse Jesus para fazer aquilo que Ele tem preparado para mim, aquilo que Ele tem determinado para mim, para que eu viva aquilo que é formoso ao seu tempo? Mas porque eu tinha certeza que Deus enviaria socorro, né? Fosse pela vida de Esther ou não. Então, quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós vamos ter certeza que o Senhor vai enviar socorro, que Ele vai enviar suprimento, que Ele vai enviar um abraço, um amigo, que algo vai acontecer no tempo certo, no momento certo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Então, a gente mesmo caminhando há anos com Jesus, já fazendo, eu acho que 20 e tantos anos que eu me converti, eu não posso esquecer de onde eu saí. E eu não posso esquecer que Jesus, Ele é tudo na minha vida. É sobre Ele, é para Ele, é com Ele. E através dele, essa eternidade precisa ser algo gritante na minha vida. Mesmo que nessa terra seja mais perda, mais choro, mais luta, mas a eternidade precisa ser algo que vai fazer a diferença. A nossa certeza é Jesus. E algo muito interessante, né, que eu sempre, às vezes, pergunto: Senhor, que tempo eu estou? O que eu estou vivendo? Me leva para a tua palavra, me dá um texto bíblico, me ensina algo que eu ainda não vivi, não aprendi.
E eu vi que o Eduardo, viajar com o Eduardo é uma bênção, mas se mudar com o Eduardo é um problema. O Eduardo, eu morei 27 anos com a minha mãe e fiz uma mudança na vida. Eu casei com o Eduardo e comecei a mudar. Muda pra cá, muda de cidade, muda de estado. Eu falei, Deus, não gosto dessas coisas. Enraizar, eu gosto de ficar no meu lugar, eu gosto confortável, né? Mas muitas vezes nós precisamos perder para poder ganhar. E o Senhor é que sabe disso tudo. Então, na nossa última mudança para cá, na pandemia, a gente passou um ano em Itajaí, né? Conseguiu fazer isso por causa do trabalho de rua, a gente aproveitou para estar pertinho da família. E quando a gente voltou para cá, a gente tinha se programado. A gente tinha olhado, Eduardo tirou férias, estava tudo dentro do propósito. Eu já estava há uns 30 dias preparando a mudança, mais de 30 dias, né? Ok. Na semana da mudança, o jogo virou. E tudo deu errado. E eu falei, Senhor, não pode? O que está acontecendo? Eduardo, ele falou, não, a gente orou, o Senhor está nesse lugar. E aí a gente teve que tomar uma decisão de ir para um lugar que a gente não queria, um apartamento que não era o que a gente tinha desejado. Eu já tinha feito a mudança lá de acordo com o lugar que a gente ia. Gente, passar pela parte boa, né, é bom, mas a parte ruim dói a barriga. E o meu estômago doía. Eu falava, Jesus, me leva a algum lugar. E o Senhor me levou ao livro de Esther. O Espírito Santo dizia, vai ler Esther. Eu falei, eu conheço a história. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou dessa. Às vezes eu tenho resposta pronta. Vai ler o livro de Esther. Já conheço a história. Vai ler o livro de já conheço. Na terceira eu falei, amém, vou ler o livro de Esther. Comecei a ler o livro de Esther. Quando eu cheguei ali nas servas, eu falei, ô glória, 7 servas. Para mim já estava bom por aqui. Se eu tivesse esse auxílio, eu já estou aqui, já ficava por aqui, Senhor. O conforto aqui para mim está excelente. Mas não era sobre isso. E ele tinha para nos ensinar. E aí eu cheguei na parte que ela teve que tomar uma decisão, que ela precisou orar, que ela precisou jejuar, ela precisou determinar um tempo para que isso acontecesse. E aí eu falei, pô, a gente vai ter que ir por esse caminho, né? O Senhor tem algo a nos ensinar. E assim nós fomos. E na medida que a gente vai por esse caminho, o Senhor vai ministrando, né? Nós exatamente estávamos hoje, como a gente já viveu essa experiência, é fácil falar, a gente estava num tempo de perder para poder ganhar. Mas como que eu ia saber, né? Não ia perder, mas era um tempo de perder. E aí a gente conversando, o Tu veio numa reunião que teve na igreja, acho que era de empresários, né? Aí ele voltou para casa e falou, olha, Fê, Deus falou muito forte no meu coração, né? O testemunho que a pessoa que estava lá ministrou, ele falou que ele nunca se apresenta diante de alguém sem um presente. Que Deus ministrou algo no coração dele, que ele aprendeu isso para a sua vida. Ele sempre tem algo para dar. Aí ele assim, então eu acho que agora vai ser o tempo que a gente vai entender que a gente vai ter que dar algo. E não era exatamente o que eu queria. Mas a gente orou e a gente entendeu esse tempo de Deus. E a gente perdeu para que a gente pudesse ganhar. E o Senhor fez perfeitamente, né? Todos os detalhes, a gente acabou indo para onde a gente já tinha determinado, orado, colocado diante de Deus. Então, uma coisa que a gente precisa entender, qual o tempo que nós estamos? A gente busca no Senhor, porque a gente não vai saber no nosso próprio entendimento, né? A Bíblia fala isso. Nós não sabemos no nosso próprio entendimento. Então, o Senhor vai acrescentando fé sobre as nossas vidas. Os processos se tornam mais leves com Ele. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lembra de um versículo, se torna mais leve, a gente sabe que Deus está naquele negócio, que a gente vai chegar lá e vai ser um dia de cada vez. É algo que a gente precisa aprender nessa terra, gente. O nosso relógio corre muito rápido, mas o relógio do Senhor não. Então a gente vai ter que aprender que é um dia de cada vez. A provisão vai chegar no dia certo e na hora certa. Amém? Amém. Glória a Deus. E ainda continuando nesse assunto em relação a Jesus, né? Quando nós éramos distante de Jesus, quando o nosso coração não estava entregue a Ele, a nossa visão era tudo. O nosso coração era fechado, a nossa mente não entendia. Mas a partir do momento que você conhece Jesus, a partir do momento que você tem um encontro com o Pai da eternidade, com aquele que tem todo o poder, com aquele que é o nosso Salvador, a sua vida precisa mudar de perspectiva. Porque a palavra de Deus fala que eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui numa condição em que precisamos compreender o tempo de hoje na nossa vida, mas também precisamos deixar com que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento e a nossa mente. Você vê que a Bíblia conta de que Saulo,
percebia antes dele ser um cara que escreveu vários livros que a gente lê todo dia, todo ano na igreja, né? Várias cartas de Paulo no Novo Testamento. Antes dele ser esse cara, ele perseguia a igreja. Ele era um judeu convicto, era um cara muito dedicado, conhecia muito o Velho Testamento. E não conseguia enxergar como que Jesus poderia ser quem eles estavam dizendo que Jesus era. E aí você percebe que ao longo do caminho, Paulo tem um encontro com Jesus. E a primeira coisa que acontece é que ele fica cego. E depois ele precisa voltar a enxergar. Ou seja, Deus estava mostrando para ele que ele tinha uma cegueira espiritual. Que ele não conseguia compreender com a mentalidade dele natural quem era Jesus. E muitas vezes é isso que você fazemos. A gente quer entender naturalmente as coisas espirituais que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós queremos procurar padrões, nós queremos procurar respostas nas coisas. Enquanto o Senhor está dizendo, entrega, confia, deixa eu te mostrar o caminho. Sabe, quando você vê aqui Esther e Mardoqueu, eu falo uma coisa muito séria. Olha, Esther, você está num momento aqui importante da sua vida. Você pode até pensar que você está no palácio vai escapar, mas você não vai escapar. E se você não se levantar, o Senhor vai trazer uma provisão. Porque é dele, porque o projeto é dele, porque o sonho é dele, porque a obra é dele. E se eu e você não quisermos, o Senhor vai levantar outro para fazer. Porque nós não temos a menor chance de mudar o que Deus quer fazer. Mas por amor, pela graça e misericórdia que Ele tem, Ele usa a gente como nós, como eu, como você. Pessoas que são pecadoras, pessoas que são limitadas para estar aqui, a vida dele e falar alguma coisa. Assim como você no seu trabalho, no seu dia a dia, com as suas limitações, com os seus pecados, com as suas lutas, com as suas guerras interiores. Mas o Senhor escolheu nos usar. Assim como Ele escolheu usar Esther, assim como Ele escolheu usar José e tantos homens e mulheres de Deus que Ele escolheu usar por amor, porque senão Ele mesmo faria, né? Se a gente não pregar, as pedras pregarão. Quando Deus quis falar com Labão, Ele falou através de uma mula, de um animal. Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. E nós precisamos entender que estamos nessa condição, nós precisamos ter humildade de nos prostrar ao pé do nosso Senhor e entender que Ele, no seu infinito amor, tem prazer em usar as nossas vidas, tem prazer em usar as nossas vidas para tocar o mundo. Então, quando nós compreendemos que, por mais dificuldade que a gente está vivendo, uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma vez que nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, os nossos olhos se abrem, o nosso espírito é vivificado, nós começamos a ter uma nova perspectiva do reino de Deus e daquilo que Jesus fez e fará através de mim e de você. Por isso é importante nós entendermos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós não podemos achar que uma vez que aceitamos e encontramos a Cristo, a nossa vida permaneça do mesmo jeito. É necessário um esforço. Ontem mesmo eu estava vendo uma coisa tão idiota, que era sabe aqueles 30 por 1 que agora virou modinha, né? Aí ontem eu estava assistindo o último episódio que era era um treinador e 30 outros, né? Mas enfim, não vou entrar nem no mérito, né? Cada um tem a sua dificuldade. Mas sabe uma coisa? Às vezes a gente não quer aceitar a realidade por um discurso. A gente quer manter o nosso discurso, a gente quer manter a nossa verdade, a gente não abre mão da nossa verdade. E assim que não pode acontecer quando eu e você aceitamos Jesus. Nós precisamos abrir mão. Você não pode morrer com essa amargura, você não pode morrer com essa vingança, assim como a gente viu com José. Você foi transformado, Jesus te tocou, Jesus te perdoou. Quem somos nós para não perdoar? Por que vamos permanecer levando as pessoas dentro do nosso coração? José escolheu amar, José escolheu perdoar, José escolheu enxergar com os olhos da eternidade, porque com os olhos terrenos e naturais ele ia se vingar dos seus irmãos e ele tinha direito sobre isso, e ele tinha autoridade para fazer, e não fez. Sabe, Esther tinha oportunidade de se esconder, de fugir, de nunca falar que ela era judia, e ela ia possivelmente passar em branco, mas ela ia carregar a culpa de nunca ter sido usada pelo Senhor para transformar e para salvar a sua geração, e o Senhor ia levantar. Então, quando nós estamos aqui na condição de
aqueles que conhecem a Cristo, que entregaram a sua vida para Jesus, a gente não pode morrer com as nossas verdades antigas. Não podemos permanecer com as nossas amarguras antigas. Precisamos entender que tudo se fez novo, a nossa mente precisa mudar. É um processo, ok? Porque é isso que nós estamos falando que há um tempo certo para todas as coisas. Mas se você ficarmos parados, achando que as coisas vão acontecer, nada vai mudar. E a gente vai viver como muitas pessoas que a gente consegue conhecer pelo caminho. Eu sou crente há 30 anos. E não mudou nada. Eu sou crente há 10 anos. Eu conheço a Jesus, mas a minha vida eu sou amargurada. Eu não acredito que Deus pode fazer. A minha vida nunca nada dá certo. Como que uma pessoa que serve a Cristo vai poder dizer que nada dá certo? Quando ela aceita Jesus, tudo passa a dar certo. Porque até o que não parece certo, é certo. Porque é o Senhor que está guiando. Então você não pode profetizar sobre a sua vida dizendo: não, nada dá certo para mim. Não, já deu, porque você conheceu a Cristo. Você conheceu aquele que tem a eternidade nas mãos, o controle sobre tudo. Não quer dizer que nós não vamos sofrer, não quer dizer que nós não vamos viver situações que vão nos ferir, mas são elas que formam o nosso caráter. São elas, é através delas que o Senhor nos ensina. É através delas que o Senhor vai forjando a nossa vida. Imagina como que você seria se você não passasse por nenhuma dificuldade. Que vida inútil. Como que você amadureceria se você não passasse por nada? Como que você chegou hoje aqui como adulto? É fruto de quem você viveu nos últimos anos, todos os anos da sua vida. Você é quem você viveu. Não é a pessoa diz assim: não, porque, como a Fernanda comentou, né? Eu tive traumas, eu fui órfão como Esther, não, eu fui vendido pelos meus irmãos, por isso que a minha vida não dá nada certo. Não, querido, você é fruto do caminho que você criou, e você é exatamente o que o Senhor queria que você fosse. Você está exatamente onde o Senhor queria que você estivesse. E é através dessas situações ruins que Ele quer transformar a sua vida, que Ele quer usar você para aconselhar outras pessoas, que Ele quer usar você para fortalecer a sua fé, para que você enxergue mais longe, para que você creia mais, para que você busque mais. Se a situação é difícil, é onde a gente busca mais. Quem é que fica buscando a Deus quando está tudo bem, né? Como é difícil? Quando está tudo funcionando, você relaxa. Agora, começa a acontecer uma coisa ruim na sua vida, né? Já tem que acordar cedo para orar. Não, vamos fazer um jejum. Não, vamos fazer um propósito na igreja. Manda no grupo do WhatsApp. Vamos todo mundo orar. Vamos fazer uma corrente de oração, porque o Senhor vai fazer. E o Senhor já sabe que é assim. Ele já sabe que nós somos assim. Então o que Ele vai fazer? Tu acha que Ele vai deixar você viver um mar de rosa, onde você não vai buscá-lo? Ou Ele vai te levar em situações para te forçar a ir correr atrás dele? Porque se Ele deixar a gente numa tranquilidade, Ele sabe que nós vamos nos afastar, porque Ele sabe a fragilidade que Ele colocou em nós. Ele sabe as limitações que eu e você temos. Eu acho que o máximo, quando o pastor Greg falou, eu acho que foi numa... Eu não sei se ele repetiu no culto, mas a gente estava numa reunião com líderes e ele estava falando sobre oração. E uma coisa que ele falou que me tocou muito, que às vezes a gente acaba se condenando, né? Você vê, nós temos que ter uma vida de oração. Nós precisamos buscar a Deus. Mas não é porque hoje você só conseguiu orar 5 minutos que você precisa se sentir condenado por isso. Não é porque hoje você teve que acordar muito cedo e aconteceu alguma coisa e você nem prestou atenção e você saiu de casa correndo. Nossa, não orei. E aí você passa o dia inteiro se condenando porque não orou, ao invés de falar: agora que eu lembrei que eu não orei, então vou orar. E acabou. Porque o Senhor sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós temos dificuldade. Ele sabe que a gente tem dificuldade de se concentrar. Ele sabe que quando a gente ora, às vezes a gente começa a orar, daqui a pouco a gente já está pensando no trabalho. Ele sabe, querido, não esconda dele as suas limitações. Use as suas limitações para ficar mais perto dele. Use as suas dificuldades para ser atraído por ele. Senhor, eu não consigo orar, me ajuda. Você já está orando. Senhor, eu estou com dificuldade, eu não consigo parar para orar, Senhor, me ajuda. Aí você pensa: não, já estou orando, isso aqui já é uma oração. Você percebe? Existem formas de nos achegarmos a Deus. E o Senhor usa o nosso caminho para que a gente aprenda a viver uma vida de fé, uma vida de entrega, uma vida de superação, uma vida onde o Senhor é o nosso centro e uma vida de dependência. E aí eu queria
a última coisa que eu queria finalizar é justamente isso. Como que eu vou entender o tempo de Deus? Como que nós podemos entender, né? A Fernanda também comentou, né? Como que eu sei, né? Depois que a gente lê uma história, como a gente leu Esther, como a gente leu José, a gente leu tanta vida, como eu comentei do meu amigo, né? Contar depois foram 5 anos, e falar agora que Deus fez um milagre é maravilhoso. Mas como eu confessei aqui, eu por vezes não acreditava que Deus podia mudar. Não que Deus não podia mudar, que Ele mudaria, que Deus podia mudar, eu acreditava. Mas que a coisa que seria restaurada daquele casamento, por vezes eu não acreditei. Por vezes, porque eu sou limitado. Mas o meu Deus, Ele pode tudo. O meu Deus pode todas as coisas. Então, como que a gente, depois que passa, é maravilhoso. Mas aqui, cada um aqui está vivendo um mundo. E eu não sei o momento que você está vivendo. Mas como que eu e você vamos entender esse momento? O mais importante, querido, é a nossa confiança em Deus. É o quanto nós entregamos a nossa vida para o nosso Senhor. Nós estávamos falando no último Connect, a gente estava falando sobre escolher a boa parte, tudo mais, né? Sobre descansar no Senhor, sobre não ser como Marta, ser mais como Maria, se entregar, né? E você vê lá a Marta correndo para cima e para baixo para agradar o Senhor. E ela, até que talvez a intenção dela não fosse das piores, né? Ela estava correndo para cima e para baixo porque ela queria fazer uma boa recepção, mas ela não escolheu a boa parte. Ela preferiu correr do que escolher a presença do Senhor que estava ali à sua disposição. Talvez Jesus não estivesse nem com fome. Talvez ele não estivesse fazendo um jejum e ela queria preparar um jantar para ele. Como a senhora está Fernanda, né? A mulher cozinha todo dia, o cara nem queria comer. Jesus podia ter ido lá e não estava em jejum com os discípulos e ela está correndo para fazer um almoço para ele. Então, assim, e aí a gente falou muito sobre isso, né? O quanto nós temos confiado no Senhor. O quanto nós temos entregue o nosso caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais importante. Para que eu e você possamos entender o tempo de Deus, aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É primordial que a gente aprenda a confiar no Senhor. Sem confiança você não descansa. Sem confiança você não se entrega. Se você está numa situação como Esther, se você está numa situação como José ou a sua situação, só tem um caminho: descansar no Senhor, entregar no Senhor, porque eu e você não temos poder de mudar a situação. Esther não tinha poder de mudar aquela situação. José não teve como poder de tirar o caminho dele. Eu e você não temos poder sobre a nossa vida. Jesus mesmo falou: do que adianta as nossas preocupações se nós não temos poder de acrescentar um único segundo ao nosso dia? As nossas preocupações não têm o poder de transformar uma vida, de mudar a situação. O que tem poder de transformar a nossa situação é Jesus. E como que Ele transforma? Quando eu e você entregamos. Quando nós entregamos, porque enquanto a gente está aqui segurando, enquanto você está segurando o seu problema, o problema é só seu. Enquanto você está aqui agarrado no seu problema, ele é só seu. E você está lá com o seu problema, para onde você vai, você leva o seu problema. Ai, pastor, olha por mim que eu tenho um problema. Ai, pastor, manda no grupo do Connect, olha por mim que eu estou com um problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, eu estou sofrendo isso, eu preciso. Ele é só seu. Você precisa entregar para o Senhor. Você precisa entregar para o único que pode resolver a sua vida. Quando a gente está com alguma enfermidade, a gente vai no médico. Se você está com enfermidade, é você que vai fazer a cirurgia ou é o médico? Se você falar assim, não, eu estou com uma úlcera aqui, me dá um bisturi, por favor, que eu preciso de uma anestesia, que eu vou resolver o meu problema. Você não tem condições de resolver o seu problema. Você precisa de quê? De uma pessoa especializada no seu problema. Porque daí essa pessoa vai vir um anestesista, vai dar uma anestesia, vai vir um médico, vai abrir, ele sabe onde abrir, ele sabe como cortar, depois ele sabe costurar de volta para não deixar aberto, e aí você sai curado da enfermidade. Então, se eu vou para o Senhor com um problema, Senhor, eu estou com um problema e ele é só meu, me ajuda a resolver o meu problema? Aí Jesus vai falar assim, vou tentar. Mas quando eu falo, Senhor, eu não sei o que fazer. Esse problema aqui, para mim, não tem solução, eu não consigo achar uma saída. Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que eu faço com ele. Eu confio no Senhor.
Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor é dono do tempo. Eu sei que o Senhor está à frente. Eu sei que o Senhor tem o controle de tudo. Eu sei que o Senhor conhece o futuro. Eu sei que o Senhor sabe para onde o Senhor quer me levar. Eu não estou enxergando, mas eu creio em Ti. Eu creio e eu me entrego em Tuas mãos. E é assim que nós temos que fazer. É isso que nós temos vivido. A gente sempre fala, a gente está aqui em Santos há 10 anos, a gente tem nossa família lá, a gente ama essa cidade, a gente ama estar nessa igreja, mas a gente também ama nossa família lá. E a gente tem que estar assim, né? A gente vive lá e vive aqui, né? Obviamente que a gente vive o ministério aqui, o Senhor tem nos escolhido aqui. E a minha pergunta sempre é: Senhor, o que você tem para fazer através da minha família aqui em Santos? O que você tem para nós aqui na C3? Porque você nos trouxe aqui, então faz. Se eu estou aqui, eu quero viver o melhor de Deus para a minha vida aqui. Porque foi aqui que o Senhor me trouxe. Porque eu escolhi estar aqui. Não. O Senhor me direcionou para cá. O Senhor levou a minha vida até chegar aqui. O Senhor levantou pessoas para fazer com que eu chegasse até aqui. E aí, por isso que eu amo José, porque eu sei que o Senhor que tem o nosso caminho. Se eu perguntar se você quer voltar, acho que sim. Vou voltar agora? Você também já está pensando. A minha irmã, se estiver assistindo, ela está... Não, eu não vou voltar. Não vou voltar. Porque o Senhor assim não veio. Mas o dia que o Senhor nos mandar, seja para exagerar para outro lugar, nós vamos. Por quê? Porque é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor quem guia as nossas vidas. É Ele quem está no controle. Amém? A banda, por favor. Eu queria que você ficasse de pé, fechasse os olhos nessa manhã. Eu queria que você agora colocasse diante de Deus a sua vida, diante de tudo que você ouviu, que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração. O Senhor tem o controle de tudo. O Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele te chamou aqui nessa manhã, não é por acaso. Você não veio por uma vontade simples e só sua. Você veio porque o Espírito de Deus te atraiu até esse lugar. O Espírito de Deus te despertou nessa manhã. O Senhor te deu um fôlego de vida para que você pudesse respirar. O Senhor te deu saúde para que você pudesse chegar até esse lugar. Para que Ele pudesse te dizer: ei, entrega para mim. Ei, eu estou aqui. Para que você confie em mim. Eu sou o único que pode mudar a tua história. Eu sou o único que pode transformar essa situação. Eu sou o único que pode mostrar o caminho. Nessa manhã, entregue o seu coração ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie que Ele pode. Não saia desta manhã aqui como uma fé abalada. Não saia desta manhã deste lugar, querido, com o seu coração dividido. Não saia desta manhã aqui com dúvida. O Senhor te chamou neste lugar porque Ele quer te transformar, porque Ele quer mudar a sua história, porque Ele quer que você confie nele. Aleluia. Nós queremos separar esse tempo agora. Você que quer entregar ao Senhor, eu queria
Senhor, antes de acabar, queridos, eu queria fazer uma última pergunta. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você que quer uma oportunidade de ter os seus olhos abertos, de ter um encontro com o Salvador, de ter um encontro com o Criador de todas as coisas, com o dono da eternidade, você que ainda não aceitou Jesus dentro do seu coração, eu queria que você levantasse a sua mão. Nós queremos orar com você nessa manhã. Nós não queremos te constranger, nós só queremos orar junto com você. Nós queremos te dar essa oportunidade de conhecer o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem pode transformar a sua vida. Levante a sua mão. Se você quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós queremos orar com você. Aleluia, Jesus. A igreja está em oração. Nós cremos que o Senhor Jesus